Nesse vídeo, nós vamos falar sobre inequações do segundo grau. Inequações do segundo grau são inequações da forma ax2 mais bx mais c. Aí aparece um símbolo de desigualdade e o zero do lado direito. Então, nós vamos considerar maior, menor, maior ou igual e menor ou igual a zero. Bom, como que a gente resolve uma inequação do segundo grau? Nós vamos tratar o lado esquerdo como uma função do segundo grau. Então, a gente trata o lado esquerdo como uma função e a gente faz uma pergunta quando essa função vai ser maior, menor, maior ou igual a zero ou menor ou igual a zero, fazendo o esboço da parábola da função. Então, nós vamos usar funções do segundo grau para a gente resolver inequações do segundo grau. Apesar disso, o problema original de inequação do segundo grau não tem nada a ver com função. A gente é que usa as funções do segundo grau para auxiliar na resolução. Vamos ver como é que isso acontece na prática. Letra A, vamos resolver essa seguinte inequação. A gente passa primeiro todos os termos para o lado esquerdo. Junta os termos semelhantes. Menos 3x2 junta com 2x2 fica menos x2. 7x junta com menos 3x fica mais 4x. E mais 4 mais 1 dá mais 5. Pronto, a gente escreveu a nossa inequação da forma ax2 mais bx mais c maior ou igual a zero. Próximo passo é perguntar quando essa função é maior ou igual a zero. Então, nós vamos resolver essa inequação perguntando quando a função que tem aquela fórmula é maior ou igual a zero. E a gente consegue responder essa pergunta fazendo o esboço do gráfico, ou seja, o esboço da parábola. Para a gente fazer o esboço, primeiro a gente determina o valor de delta. Delta é B2 menos 4 AC, que é igual a 16, mais 20, que é igual a 36. Então, já sabemos que tem duas raízes. Para determinar as raízes, a gente usa a fórmula de Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Pronto. Então, vai ficar menos 4 mais 6, que é igual a 2, sobre menos 2. E a outra raiz, menos 4 menos 6, é menos 10 sobre menos 2. Menos 1 e 5 são as raízes. Então, a gente já sabe as raízes, já sabemos que são duas e quem são elas. E o último passo é fazer a análise da concavidade. A gente sabe que o A é negativo, então a boca é para baixo. Então, a parábola tem concavidade para baixo. Pronto. Agora a gente a gente indica as raízes, né? As raízes são menos 1 e 5. Então, agora sim a gente analisa o sinal. É negativo até chegar, a função é negativa até chegar no menos 1. Do menos 1 até o 5 ela é positiva e depois do 5 ela é negativa. Então, a gente tem que descobrir, a gente quer determinar o quê? Nesse caso, a gente quer determinar quando a nossa função é maior ou igual a zero. Então, agora é só a gente analisar a resposta, baseado no gráfico. Quando a função é maior ou igual a zero? Ela vai ser maior do que zero do menos 1 até o 5. Como nesse caso, nós estamos falando de maior ou igual, vai entrar também na resposta o 5 e o menos 1, porque eles deixam a função igual a zero, e nesse caso a gente quer também incluir o igual a zero. Então, a resposta, uma inequação, ela tem uma solução, que é x pertence a R, tal que x maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 5. Usando colchetes do menos 1 até o 5, são as duas possibilidades de dar a resposta. Bom, vamos fazer mais um exemplo. Resolver a inequação
menos x2 menor do que menos 9. É uma equação, uma sentença mais simples, né? Mas tem que ter muito cuidado, porque apesar de ser simples, tem que também tratar como uma função, seguir os passos e fazer o esboço da parábola. Bom, então o que a gente faz primeiro? Todos os termos para o lado esquerdo. Pronto. É isso que a gente tem que resolver. Já escrevi na forma ax2 mais bx mais c, nesse caso menor do que zero. Próximo passo é fazer o esboço da parábola. O primeiro passo, então, é achar as raízes, determinar quantas são e quem são elas, e depois verificar a concavidade para fazer o esboço da parábola. Nesse caso, como o termo b é igual a zero, a gente consegue achar as raízes de uma maneira mais curta do que achar delta e usar a fórmula de Bhaskara. Menos x2 mais 9 igual a zero. Menos x2 mais 9 menos x2 é igual a menos 9. x2 é igual a 9. E então x é igual a raiz de 9, que é igual a 3, ou x é igual a menos raiz de 9, que é igual a menos 3. Pronto, então nesse momento eu achei as raízes, descobri que são duas e que as raízes são 3 e menos 3. O próximo passo é analisar a concavidade. De novo, a boca é para baixo, concavidade para baixo. Então, vamos fazer o nosso esboço. Boca para baixo. As raízes são menos 3 e 3. Pronto, análise de sinais. Negativo até chegar no menos 3. Positivo até do menos 3 até o 3. E negativo de novo depois do 3. Pronto, agora a gente vai lá na nossa pergunta. Eu quero descobrir quando a função é menor do que zero. Menor do que zero, a gente tem dois intervalos, né? Antes do menos 3 e depois do 3. Repare que nesse caso, na nossa resposta, não vai incluir o menos 3 e nem o 3, porque foi menor do que zero a pergunta, não foi menor ou igual. Então, não inclui o menos 3 e nem o 3. Então, a resposta, solução, x pertence a R, está o quê? X menor do que menos 3, esse é o primeiro pedaço. A gente usa ou para juntar com o segundo, que é quando x maior do que 3. Outra maneira de dar a resposta, menos infinito, menos 3, aberto, para indicar que está indo da esquerda até chegar no menos 3. E vou juntar, a gente usa o símbolo de união com 3, mais infinito, para indicar que é do 3 para a direita. Então, tem duas maneiras de dar a solução dessa inequação. Último exemplo. 2x2 menos 2x mais 5. Nesse caso, o primeiro passo já foi feito, né? Não precisa fazer nada, porque todos os termos estão do lado esquerdo, ficou só zero do lado direito. Então, nós vamos, então, seguir os passos para fazer o esboço da parábola. Primeiro passo, então, delta é igual a B2 menos 4AC. Então, delta é igual a 4 menos 4 vezes 2 8 vezes 5, 40. Então, delta é igual a menos 36. Então, delta dá negativo. Delta negativo não tem raízes. Não tem raízes, mas tem parábola. O A ele é positivo. Então, o nosso esboço fica assim, boca para cima e sem raízes. Isso quer dizer que a nossa função sempre é positiva. Bom, só que a gente está querendo determinar quando a nossa função é menor ou igual a zero. Como ela é sempre positiva, ela nunca vai ser menor e nem igual a zero. Então, a solução é vazio. O conjunto solução é vazio, você representa o vazio dessa maneira, ou duas chaves sem nada dentro. É assim que a gente dá a solução, dizendo que não tem nenhum valor de x que eu substituo aqui nessa expressão, cuja resposta vai dar menor ou igual a zero. Bom, então nesses três exemplos, a gente já deu para entender mais ou menos quais são os procedimentos.
Vamos só revisá-los. O primeiro passo é escrever da forma a nossa inequação da forma ax2 mais bx mais c maior, menor, maior ou igual ou menor ou igual a zero. Então, o primeiro passo de uma inequação de segundo grau é escrevê-la dessa forma. O segundo passo é fazer o esboço da parábola, analisando o sinal. E o terceiro passo é você dar a resposta, né? Fazer a análise e dar a resposta. Bom, então seguindo esses três passos, você consegue resolver qualquer inequação do segundo grau. Tá? Bom, tem que ficar muito atento, porque esse passo de fazer o esboço da parábola, ele tem que ser feito. Geralmente, quando o estudante resolve uma inequação de segundo grau e não dá para ver lá no raciocínio dele um esboço de uma parábola, tem grande chance dele ter errado. Né? Então, sigam esses passos. Escrevam dessa maneira, façam o esboço da parábola e analisem o sinal antes de dar a resposta. E depois, por último, você dá a resposta da sua inequação.